Obadias, nós vamos dar uma olhada no livro todo nesta manhã, mas para esse momento só vamos ler esse versículo 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar. Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra nesta manhã. Que ao entendermos, coloquemos em prática a Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Obadias fala da situação entre Israel e Edom. Edom era um povo que morava numa região ao sul do Mar Morto, e eles eram descendentes de Esaú. Esaú e Jacó, Esaú e Israel, tiveram problemas desde quando era criança, desde o nascimento, e durante toda a história, esses dois povos tiveram seríssimos problemas. E os irmãos se lembram que um dia Jacó estava em casa cozinhando, ele era muito caseiro, e o seu irmão gostava de caçar. Então o seu irmão Esaú foi caçar, foi para o campo, foi para o mato, e chegou em casa super cansado. E o irmão tinha preparado um prato de lentilha. Quem aqui gosta de lentilha? Eu não levanto a mão, porque eu não sou muito chegado, não. Eu como, mas não gosto muito, não. Veja bem, quando chegou lá, ele muito cansado, muito com fome, disse: meu irmão, me dê um prato de lentilha, me dê uma porção de lentilha. E o irmão disse: olha, eu posso te dar, eu posso te passar, se você me vender o seu direito de primogenitura. Se você me vender a bênção que o nosso pai tem para você, se você me passar a bênção, eu te passo a segunda bênção, que é o prato de lentilha. E ele, com fome, ele pensou: vai. Então, esse é o prato mais caro da história. Ele vendeu a bênção, ele vendeu a alma, ele vendeu a sua história, em troca de um prato de lentilha. Está entendendo? Esse livro de Obadias é o menor livro do Velho Testamento, só tem 21 versículos. É talvez um dos menos conhecidos e também menos pregado. É até mesmo difícil de encontrar lá no Velho Testamento. Fala da história e fala de uma profecia sobre Edom, sobre Esaú. Então essa história começou há muito tempo. E nós temos aqui um texto de Números, nós não vamos ler agora todo o versículo, mas todo o texto, mas conta a história de quando o povo estava vindo do Egito, migrando para a terra prometida, migrando para a terra de Canaã. Eles teriam que passar na terra de Edom. Então Moisés manda um emissário até o rei de Edom e diz: olha, nós gostaríamos de passar por sua terra, nós gostaríamos de passar pelo seu país, e olha, eu prometo de pé junto que nós não vamos colher uvas das suas vinhas, nós não vamos colher espigas da sua plantação, nós não vamos nem mesmo beber água das suas fontes. Nós queremos apenas passar. Nós queremos apenas
passar pelo seu país. E o rei de Edom disse: de jeito nenhum. Só passa se for em cima do meu cadáver. Então, essa situação entre Israel e Edom é uma situação que começa desde o princípio e perdura por toda a Bíblia. Toda a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, fala dessa situação, dessa rusga, como dizia minha mãe, essa rusga entre esses dois povos. E aqui nós temos uma profecia em cima desse país, em cima desse povo. Agora, nós vamos tirar algumas lições desse texto, algumas lições desse livro, algumas coisas que a gente pode aplicar para nós hoje. A gente pensa nesses livros proféticos lá do passado, às vezes até escondidos do Velho Testamento, mas olha, eles têm preciosidades para nos ensinar. E vamos tirar aqui alguns ensinamentos para nós nesta manhã. O primeiro ensinamento, a primeira lição, está no versículo 1, que diz o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. A primeira questão aqui é que Deus comanda a história. Muita gente anda questionando por aí afora: onde Deus está em meio a esta pandemia? Onde Deus está? Se Ele existe, Ele deve estar muito ausente. Onde Deus estava durante a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 40 milhões de pessoas se sucumbiram, 6 milhões de judeus foram massacrados. Onde Deus estava? Irmãos, Deus estava onde sempre esteve, e Ele comanda a história. E Deus não é o autor do mal, mas Ele usa o mal. Ele usa o mal para o bem. Embora as nações estivessem indo atrás dos seus próprios intentos, na verdade, essas nações estavam mesmo agindo sem saber, debaixo da orientação de Deus. Eles estavam sendo instrumentos das mãos do soberano para destruir a nação de Edom. Com isso, nós vemos que Deus comanda a história e faz caminhar em direção à sua vontade final. Dá para projetar Gênesis 50, versículo 20? Gênesis 50, versículo 20. Vamos ler juntos? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente. Aqui é a história de José. José foi levado para o Egito, vendido. Alguns dos seus irmãos queriam matá-lo. E depois contar para o pai: olha, uma fera, um animal, um lobo, um leão, um urso, sei lá o que for, o matou. E aqui está a roupa dele ensanguentada. Mas no final das contas, eles vendem o próprio irmão para o Egito. E parece que isso era uma tragédia. E a olhos humanos, isso é realmente uma grande tragédia. Mas veja bem: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, Deus usa o mal. Deus não promove, não provoca e não faz o mal, mas Ele usa o mal
para a sua própria glória, para o bem daqueles que amam. A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus recebem o bem. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E Gênesis capítulo 45, versículo 8. 45, versículo 8. Assim, todos juntos. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então veja bem que ele reconhece que o mal que os seus irmãos intentaram contra ele serviu para salvar o povo de Israel. E serviu também para salvar o próprio povo do Egito e toda a circunvizinhança que estava passando por grande problema, ou queria passar um grande problema no futuro. Salmo 115, versículo 3, o que diz? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus está no controle da história. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da pandemia. Deus está no controle da política. Às vezes, meus irmãos, a gente entra em pânico. Entra em pânico. Muita gente entra em pânico ao pensar que Lula poderá ser presidente do Brasil. Outros entram em pânico ao pensar que Bolsonaro poderá continuar como presidente do Brasil. Muita gente entra em pânico pensando que o outro lado do Ceará, Ciro Gomes, possa ser presidente do Brasil. Irmãos, uma coisa que nós podemos pensar é que, seja quem for que estiver lá, Deus estará no controle da história. Nós não precisamos ficar com medo do Lula, e nem medo do Bolsonaro, e nem mesmo medo do Ciro Gomes, porque Deus está no controle das nossas vidas. E quantas dificuldades as pessoas passaram no decorrer da história. Eu fico até pensando que nós precisamos de um governo até que persiga a igreja mesmo, para que depure a igreja, porque a igreja brasileira está totalmente fora dos padrões de Deus. Não estou falando toda a igreja, mas uma grande maioria. Então, não importa o que acontecer, Deus está no controle de tudo. No céu está capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pago no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui do texto é que Deus está no comando da história, que Deus está no comando da igreja, Deus está no comando das nossas vidas. Então, nós não precisamos temer se nós cremos em Deus. Olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu me fazes repousar seguro. Então, é a primeira lição que nós tiramos aqui do livro de Obadias. Às vezes nós entramos em agonia, em pânico, por causa de muitos eventos que acontecem ou que possa acontecer. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus está no controle das nossas vidas. Todas as coisas cooperam ou colaboram para aqueles que amam a Deus, segundo aqueles que andam no seu propósito, debaixo da sua mão. A segunda lição que nós tiramos aqui, irmãos,
versículos 2 a 4 de Obadias, 2 a 4, diz assim: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Quem me deitará por terra? Se te retomares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. A segunda lição que nós tiramos aqui é que o orgulho humano é o prenúncio da queda. O orgulho humano é o prenúncio da queda. O que é que fez Edom cair? O quê? O orgulho. A soberba. Diz aqui: a soberba do teu coração te enganou. A soberba do teu coração te enganou, ó Edom. Irmãos, quando nós nos achamos, nós estamos caminhando para a queda. Edom habitava nas fendas das rochas. Eu disse no início que o país de Edom era ao sul do Mar Morto. Era mais ou menos por onde Israel deveria passar quando migrasse, quando peregrinasse do Egito para a terra de Canaã. E era uma região montanhosa, muito montanhosa, tinha penhascos, tinha colinas, tinha cavernas, muitas cavernas, e eles habitavam naquele lugar, e eles achavam que aquele lugar era seguro, porque eles podiam esconder no meio das fendas, das rochas, das cavernas, e quando o inimigo viesse, era presa fácil para eles, porque olha, veja bem, vinha naqueles desfiladeiros, igual a gente sempre vê naqueles filmes de faroeste, aquele pessoal que vem naqueles desfiladeiros. Aí uma tropa cerca pela frente, o outro vem por detrás e encurrala. Não tem saída. Então, por conta disso, Edom achava que eram invencíveis. Eram invencíveis. Eles habitavam nas fendas das rochas, um lugar estratégico, privilegiado. Quem te deitará por terra? Quem nos deitará por terra? Eles perguntavam isso. Quem é que nos vence? Quem? Irmãos, historicamente a gente tem alguns exemplos muito, muito fortes. Os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, sucumbiu no Vietnã. Os mais antigos um pouquinho lembram disso. A União Soviética, país poderosíssimo, entrou no Afeganistão, em pouco tempo tiveram que correr. Hoje nós temos China, Coreia do Norte que estão se armando. Mas muitas vezes, irmãos, os nossos pontos fortes são a causa da nossa derrota. Porque nós confiamos em nós mesmos, porque nós confiamos no nosso poder, na nossa força, na nossa riqueza, na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Edom confiava em si, confiava no seu poder, confiava na sua estratégia. O orgulho sempre nos engana. O orgulho sempre nos engana. Quem me deitará por terra? Perguntava Edom. Mas alguém o derrubará. Quem nos deitará por terra?
Era a pergunta deles. E Deus aceitou o desafio deles. Quem nos deitará por terra? Deus ouviu. Deus ouviu. E a gente sabe o que aconteceu com eles. Portanto, irmãos, o orgulho, a soberba do coração, é o prenúncio da queda. Isso é uma lição para nós também, igreja, para nós como crentes em Cristo. Acha que os crentes também não se orgulham? Acha que os crentes também não têm soberba no coração? É por isso que a palavra de Deus está falando isso para nós hoje. Que a derrota vem por conta da soberba, do orgulho do coração. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 8, versículo 2. 1 Coríntios 8, versículo 2. Vamos ler juntos? Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ele está querendo dizer o seguinte: aquele que se acha, aquele que pensa que é o tal, que é o melhor, que é o maior de todos, olha, precisa ou convém saber algo mais. Que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Vamos ler, hoje vamos ler todos juntos. Pedro 5, 5. Pedro 5:5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Isso é a palavra de Deus para nós, irmãos. Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede a nós a sua graça. A sua graça. A terceira coisa que nós tiramos aqui do texto, está lá no versículo 10 até o versículo 15, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do teu povo, do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restaram no dia da angústia. O que o homem semear, isso ele colherá. Isso aí é fatal. Por que Edom foi destruído? Seria destruído. O que é que Edom fez? Primeiro,
Edom foi um dos invasores. Edom poderia ter permitido que o povo de Israel passasse por suas terras. Moisés disse: olha, nós não vamos beber a sua água, nós não vamos vindimar as suas uvas, nós não vamos comer os grãos da sua lavoura, não vamos matar nenhum dos seus animais, queremos apenas passar pela estrada. Não, não. Não passará. Mas também, no decorrer da história, Edom foi um dos invasores do povo de Israel. E quando o povo de Israel estava viajando, estava peregrinando pelo deserto, muitas vezes nações inimigas enfrentavam os israelitas no deserto. E no deserto eles estavam totalmente desprevenidos, desprotegidos. E Edom aproveitava da situação para poder invadir também os acampamentos de Israel. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi que eles também eram dos invasores. A segunda coisa é que eles olharam com prazer o sofrimento dos israelitas, do povo judeu. Batia palma pelo sofrimento dos outros. Mas uma das coisas que magoa muito o coração de Deus, machuca muito o coração de Deus, é a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de amor, a nossa falta de dó daquele que sofre, de compaixão por aquele que sofre. Irmãos, quando nós passamos por um acampamento onde as pessoas estão morando debaixo de tendas de plástico e comendo resto de lixo, se isso não comove o nosso coração, a Bíblia diz que nós estamos pecando, a igreja e também nós como pessoas estarão pecando se nós não comovemos com essa situação, se nós não temos misericórdia e compaixão no nosso coração. Edom seria destruído porque eles batiam palmas pelo sofrimento, pelas derrotas dos seus irmãos. E olha que Edom e Israel eram irmãos, eram primos, eram o mesmo sangue. Então a primeira coisa é que eles atacavam, eles invadiam os acampamentos judeus do povo de Israel. A segunda coisa, eles olhavam com prazer o sofrimento de Israel. E, em terceiro lugar, eles espoliavam o fraco, aproveitavam da situação, que eram peregrinos pelo deserto, para espoliar, para arrancar o pouquinho que eles tinham. Eles faziam também, eles matavam e capturavam os fugitivos. Quando Israel enfrentava uma nação mais forte, que às vezes eles batiam em retirada, os edomitas vinham e aqueles que eram fugitivos dos israelitas, eles pegavam e matavam também. Eles matavam, eles prendiam, eles escravizavam, capturavam os fugitivos. Versículo 14, nós vemos isso, olha, versículo 14, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. O que a gente aprende aqui é que não se pratica coisas indevidas sem que disso advenha o castigo. É o efeito bumerangue. Jogou, vem. Se nós plantamos o bem, nós colhemos o bem. Se nós plantamos o mal, nós colhemos o mal. É isso que nos ensina a palavra de Deus.
A pergunta é, o que é que nós estamos semeando? Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 7, versículos... Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganei, todos juntos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, a Bíblia é muito clara, olha, se nós cremos em Jesus, receberemos vida eterna. Se rejeitamos o Evangelho, a Bíblia também é clara, se rejeitamos o Evangelho, é perdição eterna. Tudo na vida tem um efeito. Tem a paga, tem a volta. Voltando lá, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se ele não ceifar aqui na terra, ele vai ceifar um dia. Essa é a grande verdade. E finalmente, nós aprendemos aqui do texto sobre o triunfo final de Deus e do seu povo. O povo de Israel estava caminhando pelo deserto e os edomitas vieram e saqueavam, matavam, prendiam, escravizavam. E não parou por aí, durante toda a história, Edom e Israel se tornaram inimigos. Deveriam ser irmãos, deveriam caminhar juntos, deveriam fazer acordos de paz, porque assim poderiam se fortalecer contra os inimigos maiores que vinham sempre do norte, Babilônia, a Síria e tantos outros povos. Mas não, eles eram aquele povo terrivelmente inimigo do povo de Israel. Versículos 17 ao versículo 21, diz assim: mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, a sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície e os filisteus possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Mas no monte Sião haverá livramento. Pois não, irmã? Foram por outro caminho. O monte de Sião há livramento.
Essa pequena profecia de Obadias termina com um brado de vitória. No monte de Sião há livramento. E fala da promessa de restauração de Israel. Irmãos, nesse contexto aqui da profecia é um contexto de muita opressão, de muitas guerras, de muito sofrimento do povo de Israel. Aqui não é o contexto da travessia do deserto, não. Eles já estavam lá na Terra Prometida há muitos anos, há muitos séculos depois. Mas a guerra continuava, os problemas continuavam, a opressão continuava. Mas aqui a promessa de vitória, a promessa de livramento, a promessa de vitória e restauração final do povo de Israel. O monte Sião, que havia sido devastado pelo rei da Babilônia, ajudado por Edom, seria agora restaurado, versículo 17. Irmãos, eu gosto muito de uma profecia, aliás, uma promessa, uma palavra de Jesus que diz o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho. A igreja do Senhor, ela sempre foi e sempre será pequena. Não é a grande maioria, não. Muita gente arvora aí, no ano 2050 o Brasil vai ser um país evangélico, glória a Deus. Os crentes serão sempre poucos. Essa é a grande verdade. Não é a maioria, não. O país fulano de tal é de maioria evangélica. Não está dizendo muita coisa, não. Os crentes serão poucos sempre. E sempre serão poucos. Não temais, ó pequenino rebanho. Esse pequeno rebanho peregrina por esse mundo afora, passa por problemas, por dificuldades. Olha que há muita opressão na Coreia do Norte. Muita gente acha que 100% da população da Coreia do Norte é ateia. Não é, há muitos crentes ali. Há muitos crentes na Arábia Saudita, que é um país que diz que 100% é muçulmana, mas não é. Nos esconderijos, eles professam a fé em Jesus. É tão difícil ser crente no Canadá, que é um dos países mais livres do mundo. É tão difícil quanto na Coreia do Norte, que tem perseguição. Talvez no Canadá seja mais difícil ainda. Quantos crentes? Essa é a grande questão. Não temais, ó pequenino rebanho. Irmãos, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa. Essa promessa de Deus da restauração final. Deus vai nos restaurar completamente na volta de Jesus. E por isso a igreja sempre está orando: venha o teu reino. E a igreja deve estar orando sempre: venha o teu reino. Jesus nos ensinou na oração sacerdotal, na oração do Pai Nosso, oração dominical. Oração dominical não significa que tem que ser feita no domingo. Oração dominical significa
a domingo é dia do Senhor, então é oração do Senhor. Então, nessa oração do Senhor, Ele nos ensina que devemos orar sempre: venha o teu reino, que venha mesmo o reino dele e seja feita a vontade dele. Nós já temos o reino dentro de nós. Versículo Lucas 17, 17. Estamos terminando. Lucas 17, 17 nos diz o seguinte: então Jesus lhes perguntou: não eram 10 que foram curados, onde estão os 9? Lucas 17, 21. Melhor. Lucas 21. 17, 21. Esse aqui mesmo. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, o reino de Deus está dentro de nós. Venha o teu reino. É uma coisa que a gente estuda, é o seguinte, que o reino já veio. O reino está presente e o reino ainda virá. E o reino presente está dentro de todos os crentes em Cristo Jesus. Para finalizar, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. O hino 49, dá para projetar? Hino 49. Só um segundinho, meu irmão. Hino 49 do nosso idário, estamos aguardando. Hino 49 diz: sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele supremo, guiado com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é, vamos ler juntos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos cantar apenas o coro, apenas o coro. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos ver se a gente lembra. Qual a primeira lição que a gente tem de Obadias? É que Deus está no controle. Deus está no controle da história. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle do Brasil. Deus está no controle do mundo. Portanto, irmãos, se Deus está no controle, a gente pode ficar tranquilo. Que venha Lula, que venha Bolsonaro, que venha o que for, Deus está no controle. A segunda coisa que nós aprendemos é que o orgulho humano é o prenúncio da queda. Toda vez que alguém se arvora o maior, o melhor, ele está prestes a cair. Nós temos exemplos na história. O Império Francês era um império grandiosíssimo, ruiu. O Império Inglês
era o império onde o sol não se punha, de tão grande que era. Eles tinham territórios na América, na Ásia, na África, em todos os cantos, o sol não se punha. O Império Britânico ruiu. Os Estados Unidos, grande país do mundo, perdeu a guerra do Vietnã. A União Soviética perdeu a guerra no Afeganistão e depois se desfez totalmente, pulverizou. Sempre se achando grandes, maiores e melhores que todo mundo. Quantas pessoas que nós conhecemos que batem no peito, mas ele também cai. Nós somos presbiterianos, mas nós não dizemos, olha, nós somos os melhores e somos os únicos. Absolutamente. A terceira coisa que nós tiramos aqui do texto é que o que o homem semear, ele vai colher. Ou aqui, ou na eternidade. E finalmente, nós aprendemos que Deus dará vitória ao seu povo. E olha, irmãos, é muito interessante saber que um povo tão pequeno, não tem mais o pequenino rebanho. É muito maravilhoso a gente saber que um povinho tão pequeno será o povo vitorioso. Eu posso ouvir um amém bem forte? Amém. Glória a Deus.